Já estou em direto. Muito boa noite a todos, vocês que me escutam. É um prazer poder falar-vos aqui de Lagos nesta noite para todo Portugal e para países de expressão portuguesa. Que bom podermos ter este meio tecnológico no sentido de nos poder ligar, mesmo separados pelo espaço, não é? Muitos de vocês que estão a escutar-me estão bem distantes de mim e desde já eu te peço que possas contactar comigo, neste caso através de um gosto, através de um like, escrevendo qualquer comentário e também fazendo outra coisa. Eu tenho uma equipa de oração que neste momento de alguma maneira não está a funcionar junta por causa exatamente da quarentena, não é? Mas que nós continuamos a interceder pelos pedidos de oração dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Então, se você tiver um pedido de oração, enfim, envie para mim, que eu depois irei pessoalmente orar, e quando estivermos em equipa, iremos certamente continuar a orar pelo teu pedido de oração. Bem-vinda a Mónica, a Maria Marques também, que me estão a escutar já online, e mais irmãos vão interagindo comigo à medida que eu vou expondo aquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu acordei, eram 4 da manhã, ainda estou com os meus horários por causa do fuso horário trocado nos Estados Unidos, que eram 7 horas de diferença, então ainda estou um pouco desfasado do horário de Portugal. Estou aos pouquinhos a adaptar, mas eu penso que não seja só isso também, eu penso que seja a própria situação em que nós estamos, que exige que eu e vocês possamos estar mais alertas espiritualmente e ao mesmo tempo sejamos canais de bênção, canais de intercessão, especialmente canais de oração, não é? Deus conclama-nos, nós igreja, nós crentes em Jesus Cristo, Deus conclama-nos à oração. Não há outro caminho a não ser a oração. Claro, nós temos a tecnologia, mas já percebemos que a nossa vida não pode estar colocada somente na ciência. A ciência ela é útil porque ela nos serve, não é? Mas, por outro lado, a nossa vida tem que estar fundamentada na nossa rocha, na nossa fortaleza, daquilo que prometeu ser o nosso socorro. Bem-vindo, João Paulo, também. E a palavra de Deus nos diz em Romanos, não é? No capítulo 8, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, se Deus é por nós. Não é? Quando nós temos fé em Jesus Cristo, quando a nossa vida é dele, não é? É óbvio que há coisas que podem surgir, há coisas que podem verdadeiramente nos rodear, nos atrasar, nos aborrecer, enfim. Mas a Bíblia diz que Deus sempre se levanta a nosso favor, não é? Deus sempre se levanta a favor do homem, das necessidades do homem, daquilo pelo qual o homem passa, não é? Este é um momento que nós vivemos e que não é muito bom, é óbvio, não é? E apesar de termos muitos recursos nos dias de hoje, nós também temos muitos problemas, não é? Há sempre algo novo, novos problemas, novos obstáculos, poderíamos dizer não problemas, mas desafios, não é? Para sermos um pouco mais positivos, desafios, não é? Porque cada um deles, Deus nos dará a graça, a força, no sentido de nós podermos ultrapassar cada um desses desafios que surgem no nosso caminho, não é? Agora, há uma coisa que é extremamente importante, porque esses tais desafios
não é, que surgem no nosso caminho, eles podem, se nós deixarmos, ter a capacidade de nos desanimar, de nos desencorajar, de nos roubar o ânimo, a força, a vida, a coragem, o desejo de viver. Podem esgotar as nossas capacidades físicas, emocionais, espirituais, não é? Porque às vezes, se nós estivermos emocionalmente desgastados, isso vai acabar por cansar-nos fisicamente. É um processo, não é? O homem é um só, ele está ligado, ele está interconectado, não é? Não há, nós não somos, o homem é tripartido, não é? E não estamos separados, estamos unidos, não é? O que se passa na alma afeta o espírito, afeta o corpo, não é? Então é importante que nós possamos, de alguma maneira, não nos deixar desanimar. Então, bem-vindo, irmão Lionel, também a este live aqui de Lagos, para todo Portugal e para todas as pessoas. Certamente há pessoas na Inglaterra, em várias partes de Portugal e do mundo que me estão a escutar nesta noite. Então, por isso eu queria, nesta fase, eu queria dar-te um pequeno conselho, um conselho que eu próprio estou a tomar para mim próprio, não é? Porque sabemos que as más notícias, elas têm a capacidade de nos roubar algumas coisas, e por causa disso, a minha esposa, um dia destes, nós estamos a fazer todos os dias aquilo que eu chamo o Maná de hoje, não é? São pequenas publicações áudio que fazemos de coisas que achamos interessantes e que podem de alguma forma inspirar ou trazer algum ânimo, força, fé, podem renovar-nos, não é? E ela nesse maná, ela escreveu uma coisa que eu achei interessante e que eu vou ler aqui, e basta ler que vocês vão compreender, vocês vão conseguir compreender bem. Ela, o que escreveu foi assim: se ouvirmos e nos centrarmos nas notícias, perdemos o ânimo. Cada má notícia que escutamos, não é, pode nos roubar o ânimo. Conforme está demonstrado por ciências como a psicomeuroimunologia, que nome grande, não é? O funcionamento do sistema imunológico, ou seja, esta unidade curricular trata da psicologia em relação à imunidade do corpo. O funcionamento do sistema imunológico é extremamente dependente das emoções. Olhem só. Segundo Goleman, um psicólogo considerado o pai da inteligência emocional, a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados. E a sua interação exerce, a cada segundo, uma profunda influência sobre a saúde do corpo. Nós estamos a viver em um tempo de pânico geral. Toda a gente está com medo e o medo é contagioso. E eu penso que todos nós já nos apercebemos que o medo é contagioso. A forma como nós depois processamos as informações são muito importantes. Existem pessoas que conseguem filtrar as informações, outras nem por isso. O facto de nós pensarmos alguma coisa que nos faz mal, o que é que provoca em nós? Baixa a nossa imunidade. Então, vamos fazer sim o que a medicina tem dito no sentido de prevenirmos. Não vamos entrar em pânico. Todos sabemos que precisamos melhorar a imunidade em tempos de coronavírus. O estado de saúde do sistema imunitário é determinante e uma das formas de ajudarmos a manter e a fortalecer a saúde imunitária é evitar o medo
e evitar o pânico. Pois estes, medo e pânico, o que é que eles causam? Causam ansiedade e aumentam a produção de cortisol e outras substâncias depressoras da imunidade. Nós temos um recurso poderosíssimo que é a Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, é muito importante que, em vez de nos alimentarmos constantemente, e agora que muitas pessoas estão em casa e têm mais tempo livre, a tendência é ver todos os noticiários de hora a hora, não é? E isso não é muito positivo, porque não te vai ajudar muito. Vai produzir cortisol, ansiedade, e vai baixar os níveis da tua imunidade, do teu sistema imunológico. Então, é extremamente importante, meu irmão, que contrariemos isto. Eu só conheço uma forma de nós contrariarmos o medo, o pânico, a inquietude da nossa alma, é pela Palavra de Deus. Bem-vinda, Janete, bem-vinda, Bianca, e houve também lá de Portimão, Edivânia, se não estou em erro, que também estão connosco. Bem-vindas a este nosso tempo, a esta nossa comunicação. Então, eu queria deixar aqui as palavras de Jesus. Nós, neste momento, mais do que nunca, óbvio, precisamos ter em conta o que a ciência nos diz, ter as devidas precauções, não entrarmos em pânico nem em histeria, e perceber que nos deixarmos desencorajar, nem desanimar, nem derrotar. Como eu comecei dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é? Então eu queria deixar aqui algumas palavras de Jesus. As palavras de Jesus, elas nunca nos tiram o ânimo, elas sempre nos dão ânimo, elas sempre nos dão coragem, elas sempre nos dão vitalidade. E isto é fundamental, não é? Olha, em Mateus 9,2 diz assim: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Neste momento, o paralítico, não é uma história que vocês conhecem. Ao paralítico, Jesus diz: olha, tem bom ânimo, porque os teus pecados são perdoados. E vocês sabem que a seguir, depois, Jesus acabou por curá-lo, ok? Lá da Inglaterra, a minha filha Marta também está online. Um beijinho para ti, minha filha querida. Tenho saudades tuas. Em João também, 16:33, diz assim: tenho-vos dito isto, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bem-vinda, Clotilde. Tende bom ânimo. 16. Para que em mim tenhas paz. A paz de Jesus Cristo é fundamental nestes momentos, não é? Estamos rodeados de tanta coisa que quer roubar a nossa paz. Sem coronavírus, nós já temos muitos desafios, muitas questões, não é, que todos os dias nos testam a nossa fé, testam a nossa paciência, testam o nosso ânimo, testam a nossa paz, coisas que querem roubar-nos a paz, não é, Mafalda? É verdade. Então, Jesus diz: olha, lembrem-se que no mundo sempre vocês terão aflições. Temos que estar preparados para isto. Não vale a pena nós entrarmos no estado de negação que não teremos problemas. Temos problemas, temos aflições. Jesus não ocultou isto. Jesus deu-nos foi o antídoto. Jesus deu-nos o remédio. E o remédio é termos bom ânimo. E como é que nós encontramos esse bom ânimo? Sabendo que, assim como Jesus Cristo venceu os problemas, as aflições, os desafios e tudo aquilo que ele ultrapassou,
olhando para Ele, nós também vamos ter a coragem de vencer tudo isso. De vencer tudo isso. Às vezes o que acontece é que nós queremos vencer tudo de uma vez, não temos a paciência suficiente, não é? Falta-nos a coragem e às vezes, deixem-me partilhar assim um pouquinho com vocês que me estão aqui a escutar, às vezes o nosso ânimo é roubado porque nos falta uma coisa muito importante. Querem saber o quê? Nos falta contacto, intimidade, comunhão com Deus. Eu creio pessoalmente que muitos dos problemas que às vezes enfrentamos, os desafios, às vezes falta de ânimo, falta de coragem, de várias coisas, tem muito a ver com não termos uma vida espiritual regrada, disciplinada, buscando de preferência todos os dias ao Senhor, porque o nosso sustento vem do alto. Nós hoje temos muitos meios de distração, muitas formas, não é? Muitas coisas que, sendo às vezes até boas, nos roubam tempo. E às vezes, para arranjar um pouquinho de tempo para as coisas de Deus, às vezes pode não haver esse tempo. Porquê? Porque gastamos o nosso tempo com coisas, e às vezes coisas que podem ou não trazer-nos alguma coisa boa. Alexandra, Samuel, Paula Figueira, bem-vinda também aqui. Obrigado pela vossa comunicação também, por interagirem aqui comigo. Então, como eu estava a dizer, se nós olharmos para os problemas, nós vamos ficar sem energia, vamos ficar sem ânimo. Quanto mais notícias nós escutamos, o que vai acontecer é que nós vamos produzir de alguma maneira a tal substância cortisol, que coloca o nosso sistema imunitário sem proteção, e isso é mau para a nossa saúde. Porém, como eu dizia, Jesus sempre nos dá palavras de ânimo, e Ele próprio diz: olha, vocês não estejam iludidos, no mundo sempre tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Outra, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: por isso estamos sempre de bom ânimo. Sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Vejam que a Bíblia vai a este extremo de dizer: olha, a vossa vida é tão garantida, aquilo que eu vos dou é tão garantido, que estando na terra ou estando no céu, vocês são sempre de Deus, não é? Já parece aquela expressão de Jesus, Suzel e Olga e Suzana, que Deus diz assim: olha, as minhas ovelhas estão na minha mão e não há ninguém que as possa arrebatar da minha mão. Elas são minhas. E o apóstolo Paulo dizia: olha, vivemos quer presentes no corpo ou fora do corpo, nós somos do Senhor. Não há hipótese de outra coisa. Nós somos permanentemente do Senhor, não é? Só uma forma de nós não sermos do Senhor. Nós próprios, seres humanos, não querermos ou querermos sair, ou negar essa fé, ou negar esses princípios que nos mantêm nesse caminho. Então, meus queridos, sempre que eu empresto os meus ouvidos às notícias, que por muito que elas me transmitam a realidade, mas eu encho os meus ouvidos de más notícias, o que é que acontece? Eu fico informado em excesso. Isso acaba por trazer prejuízos
aos meus pensamentos, às minhas emoções, que se transferem para o meu sistema imunológico e, obviamente, colocam o meu corpo em perigo, não é? A qualquer enfermidade, porque o sistema imunológico é justamente isso, é uma barreira, um muro de proteção, não é? Mas eu tenho outra via, outro caminho, estar informado, suficientemente informado, mas emprestar mais os meus ouvidos às palavras de fé, às palavras de ânimo, às palavras de encorajamento, não é? E sendo assim, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a contribuir para a minha saúde mental, emocional e física. E quanto mais eu prestar atenção às palavras de Jesus, Margarida Barradas, obviamente, melhor eu estarei a fazer a mim mesmo. Então eu queria falar-vos de 3 formas de nós mantermos o ânimo. Porquê 3 formas de mantermos o ânimo? Porque estarmos desanimados é muito fácil. É só nós não fazermos nada. E se eu e você não fizermos nada, facilmente nós desanimamos. E às vezes com coisinhas mínimas, coisas menores, coisas que não deveriam ter a capacidade, o poder de nos deitar abaixo, de nos destruir, de nos desencorajar. Mas porque talvez não estejamos tão armados, tão fortalecidos, acabamos por ficar desanimados. Mas eu quero te falar sobre 3 formas como eu e tu, como nós podemos manter esse ânimo. A primeira forma é esperar em Deus, esperando em Deus. Salmo 27:14, neste salmo, o salmista dizia assim: espera pelo Senhor. E todos nós sabemos que esperar não é uma coisa que nenhum de nós gosta. Esperar não é fácil, não é? Há até o ditado popular que diz que quem espera, desespera. Mas o Senhor, em tudo Ele quer ensinar-nos a esperar, a termos paciência. Espera pelo Senhor. Depois diz, tem bom ânimo. Ou seja, enquanto tu esperas, mantém o teu ânimo bom, mantém o teu ânimo cá em cima, com níveis elevados. E diz assim, e fortifique-se o teu coração. Então repara, para nós mantermos o ânimo, para nós fortificarmos o nosso coração, o que é que nós precisamos fazer? Esperar. Esperar de que maneira? Esperar pelo Senhor. Para eu esperar pelo Senhor, obviamente eu tenho que conhecer a sua palavra, conhecer as suas promessas, preciso de orar, preciso de ter minimamente aquela comunhão todos os dias com Ele, não é? Então isto é fundamental. Quando esperamos em Deus, nós sempre temos bom ânimo. E penso que foi esta semana, eu falei sobre o Salmo 41:3 no domingo passado. Lilian, bem-vinda também aqui. Escolheste a melhor parte, estar connosco, ouvir esta palavra de edificação para a nossa vida. Salmo 41:3, eu mencionei no domingo passado, diz, esperei confiantemente. Outra versão diz, pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele me ouviu quando clamei por socorro, não é? Então Deus sempre nos escuta quando nós clamamos. Esta é uma certeza. Lá em João diz que Deus escuta as nossas orações quando nós oramos, não é? Esta é a certeza que temos, que quando nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos escuta. Ele responde à petição que nós fazemos. Está lá escrito em 1 João capítulo 5, não me lembro agora se é o versículo 13, por aí. Procurem que é mais ou menos por aí. Então, o salmista dizia, olha, eu esperei. Há pouco o salmista dizia, espera. E agora ele segue o conselho e diz, esperei confiantemente. Outras versões, como eu dizia, pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim
e me ouviu quando clamei por socorro. E me ouviu quando clamei por socorro. Não é? Roseli, bem-vinda. Então, a seguir diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Se vocês repararem, aqui 5 coisas que acontecem quando nós esperamos em Deus, não é? Quando eu espero confiantemente, quando eu espero pacientemente, não quando eu espero atabalhoadamente, quando eu espero desesperando, não, quando eu espero confiantemente, esperando, quando eu espero com expectativa, com certeza, não é? E esperar com certeza é esperar com fé, e fé é nós crermos, Pedro, na fidelidade de Deus. Fé é isto, é eu crer na fidelidade de Deus. Ele disse, ele falou, ele prometeu, eu creio em quê? Na fidelidade às palavras que ele disse. Então, meus queridos que me escutam em direto e outros que irão certamente escutar esta mensagem, o objetivo é inspirar-nos, para eu poder ser um instrumento para que vocês sejam obviamente inspirados. Eu próprio tenho que receber inspiração, não é? E esta foi a palavra que Deus colocou sobre ânimo, não é? Sobre ânimo. Quando nós esperamos pacientemente, quando nós esperamos confiantemente, a primeira coisa que Deus faz é que Ele nos tira de um poço de perdição. De um poço de perdição. Segundo, Ele ouve o nosso clamor. Não é? Ele ouve o nosso clamor. Ele tem prazer em socorrer-nos, em ajudar-nos. Não é? Temos que ter consciência, meus queridos, que muitas vezes somos nós próprios quem nos colocamos em situação difícil na vida. Somos nós. Boa parte dos nossos problemas, eu diria até dos nossos de uma forma individual, mas de uma forma mais extensiva, boa parte dos problemas que a humanidade enfrenta são causados pelo próprio homem. Às vezes o homem vira-se contra Deus. Oh Deus, por que isto, por que aquilo? Bem-vindo, pastor Eduardo. Bianca também, bem-vindos. Às vezes o homem vira-se contra Deus. Vira-se contra Deus com consciência de que não faz aquilo que Deus lhe ordena fazer. Não é? Mais do que muitas das questões que nós enfrentamos, problemas que enfrentamos, são às vezes causados pela nossa desobediência, por o homem não escutar a voz de Deus, por o homem querer fazer a sua própria vontade, não é? Então é aí que nascem muitos dos problemas dos homens. Lá da França, a nossa querida comadre Rubelme e provavelmente o meu compadre Roberto também estarão a escutar. Bem-vindos. Deus ricamente vos abençoe aí a vossa vida aí na França. Então, meus queridos, a terceira coisa é que Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha. Os nossos pés não estão no tremedal de lama, os nossos pés não estão no vazio, os nossos pés estão sobre a rocha eterna. Há uma rocha, Jesus é essa rocha. Quando eu e tu entregamos a nossa vida a este Cristo bendito, os nossos pés foram estabelecidos sobre esta rocha. E eu quero te dizer, esta não é uma rocha que se move, é uma rocha inamovível. É uma rocha poderosa, é uma rocha eterna. É a nossa rocha eterna. Amém? A quarta coisa é que Ele firma os nossos passos. Reparem, há aqui uma sequência. Ele nos tira, Ele nos ouve, Ele nos coloca e agora nos firma. Firma o que? Os nossos passos.
firma os nossos passos, para que sejam passos que se encaminham para o bem, passos que se encaminham para coisas boas, passos de fé, passos seguros que nos conduzem à vida eterna, que nos conduzem ao bem, que nos conduzem a Cristo e à sua palavra. E depois, finalmente, põe em nossos lábios um novo cântico. Um novo cântico. Há muitos novos cânticos que Deus já colocou na nossa boca e há de continuar a colocar na nossa boca. Eles são o cântico da vitória. São o cântico daquele que enfrentou pacientemente uma situação, clamou, esperou, clamou e viu a resposta de Deus na sua vida. E é muito provável que neste momento hajam irmãos ou amigos que nos estão a escutar, talvez até pessoas que pela primeira vez estejam a escutar uma comunicação desta, estejam a passar por momentos difíceis, e eu convido-te a buscares a Deus, não é? Porque da forma como tu puderes, da forma como tu souberes, porque a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, depois de teres a tua resposta à oração, ou até mesmo antes, se quiseres, já em ações de graças, que haja um novo cântico na tua boca, um cântico de gratidão, um cântico de adoração, um cântico de alguém que sabe que venceu por causa da intervenção de Deus na sua vida. Amém? Então, a primeira forma de nós podermos enfrentar o desânimo, estamos a falar sobre desânimo e como enfrentar o desânimo, é pelo ânimo, e dissemos que em Jesus nós sempre vamos encontrar palavras que nos encorajam, palavras que nos animam, não é? Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que palavras de ânimo tão maravilhosas como estas podemos encontrar. Jesus disse: olha, tende bom ânimo, tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, é verdade, mas eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci o mundo e vocês são meus filhos, e vocês são meus discípulos, vocês também irão vencer o mundo, as suas dificuldades, as suas tribulações que enfrentam, as aflições que surgem, não é? E o salmista dizia, e dá-nos a primeira fórmula de nós recebermos ânimo. A primeira é esperarmos em Deus, esperando em Deus. Salmo 42:5, ainda estamos a falar sobre esperar em Deus, diz assim: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista, certamente, ele já tinha passado por momentos difíceis, agora a sua alma estava abatida, não é? A Divânia Dutra, bem-vinda também, a Lúcia Alves também, bem-vinda. Então, quantas vezes nós nos sentimos abatidos, não é? Perturbados, mas aqui este texto ensina-nos a contrariar, ensina-nos exatamente o remédio, o antídoto para não estarmos abatidos, para não estarmos perturbados. E qual é o antídoto? É esperar em Deus. Esperar em Deus é fundamental, não é? Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso auxílio. Como é que eu vou enfrentar o desânimo? Esperando em Deus. Esperando pacientemente em Deus. Segundo lugar, crendo na fidelidade de Deus. Um dos textos, não é, sobre tempestades que eu mais gosto está lá em Mateus capítulo 27. É interessante que a Bíblia fala de 3 tipos de tempestades e todas elas têm nuances diferentes. E este aqui é uma tempestade que acontece no momento. Deixem-me contextualizar para vocês, para o texto que eu vou ler ser mais compreensível. O apóstolo Paulo, ele tinha apelado a ser julgado em Roma, não é? Como cidadão romano que era, não é?
e quando ele vai para o navio, ele é transportado de navio, há várias peripécias que acontecem e ele prevê, não é, que a viagem não ia ser uma viagem segura, que ia haver tempestade, que ia haver, que o barco ia estar em perigo. Ora, se o barco estivesse em perigo, a vida de todas aquelas pessoas que estivessem no barco também estaria em perigo. Mas mesmo assim diz a Bíblia que o capitão, o centurião, neste caso, o centurião era aquele que o guardava e que era a autoridade militar no navio, perguntou ao capitão do navio: olha, como é que é? Diante das perspectivas, avançamos, vamos para o mar, não vamos, ficamos? Paulo dizia: não vamos. Paulo dizia: não vamos, não vamos. Deus me disse para não irmos. Recebi uma comunicação do Senhor a dizer para nós não irmos. Mas o centurião, em vez de ouvir o apóstolo Paulo, ouviu a opinião do capitão do navio. E a opinião do navio é que eles fossem. E a verdade é que o navio passou mesmo por muita tempestade, o mar muito agitado, as ondas tomaram aquele navio e eles tiveram 14 dias em jejum, de maneira que eles estavam débeis, fracos, não é? Até que Deus lhes dá através do apóstolo Paulo, diz a Bíblia, eu vou ler mais do que explicar, não é? Diz assim no versículo 9 do capítulo 27, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. E depois disso tudo, mais à frente, mais adiante, diz: mas já agora vos aconselho bom ânimo. Este era o conselho do apóstolo Paulo no meio daquela tribulação toda, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, coisa maravilhosa, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu sou de Deus e eu sirvo a Deus. Não basta só sermos de Deus, necessitamos servir a Deus. Esteve comigo, este Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, não temas, não temas. Não é? E nós sabemos que as Escrituras têm 361 vezes aparece esta expressão, não temas, nas Escrituras. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhoras, tende bom ânimo. Senhores, quero dizer, tende bom ânimo. Pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Sucederá da forma, do modo, da maneira como me foi dito. Não é verdade? Então, vemos aqui a expressão tende bom ânimo. Não havia razão nenhuma para eles terem bom ânimo. O barco estava mesmo em muito perigo, não é? Mas eles estavam mesmo a naufragar, a enfrentar a morte. Mas mesmo assim Paulo lhes diz: olha, vamos ter bom ânimo. E a verdade é que aquilo que Paulo previu aconteceu. E o barco, ele acabou mesmo por naufragar, e diz a Bíblia que muitos deles, todos eles, as 200 e tal pessoas, 276 pessoas se salvaram. Diz a Bíblia que uns a nadarem, outras em cima dos escombros do navio, não é? Mas todos eles se salvaram, não é? Vejam como é que tudo depois terminou. Diz assim: todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo,
Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio. Foi assim que todos se salvaram em terra, não é? Deus não permitiu que aquelas 276 pessoas, nenhuma delas sequer, perecesse, não é? Poderíamos dizer que boa parte, se não a maioria daquelas pessoas foram salvas à boleia da fé de um homem chamado Paulo. Deus queria preservar um homem, que era o apóstolo Paulo. Deus tinha uma missão para ele na cidade de Roma, não é? Testemunhar diante da guarda pretoriana, que ele acabou por fazê-lo, não é? Ao ponto dele de Roma escrever cartas e dizer, olha, Deus, mesmo dentro desta cadeia, eu prego o Evangelho, e nós sabemos que, estando preso, ele não estava limitado na sua missão evangelística e na sua missão pastoral. Porquê? Porque ele, da prisão ele escrevia cartas. E nós hoje temos cartas escritas das várias prisões que Paulo teve, não é? Que são documentos espirituais, documentos inspirados por Deus para a Igreja de Cristo, por causa de acontecimentos como este, um naufrágio, não é? Mas Paulo nos ensina aqui a termos bom ânimo. Termos bom ânimo porquê? Por causa da fidelidade de Deus. E eu já disse nesta minha conversa convosco e volto a dizer, fé é nós crermos na fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus é o quê? É o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Amém? Do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Não esqueçamos nunca que fé são factos a serem cridos, promessas a serem usadas e ordens a serem obedecidas. Não é? A fé faz parte, nós cremos de situações que a Bíblia nos fala, das histórias que não são só histórias, elas são verdade, mas também gozarmos das suas promessas. Mas há outras vezes que fé exige algo mais do que crer, exige obedecer, não é? Então poderíamos dizer que a fé é um tripé com três pernas, não é? Três pernas. Então, meus irmãos, esta é a segunda maneira de nós alimentarmos o nosso ânimo. A primeira, não é? É nós esperarmos em Deus, esperarmos pacientemente no Senhor. A segunda é crermos na fidelidade de Deus. E a terceira é sabendo que Jesus está atento às nossas necessidades. Eu gosto muito daquele texto lá de Jesus, em Mateus capítulo 6, que diz, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, o que haveis de comer, o que haveis de beber. Bem-vindo, Ricardo Alexandre Goulart, bem-vindo. Não estejais inquietos. O que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir? Não estejam inquietos. Deus sabe que vocês precisam de tudo isso. Deus veste os lírios do campo, Deus alimenta as aves do céu, e vocês são muito mais importantes do que os lírios do campo e do que as aves do céu. Então, meus irmãos, eu e tu recebemos ânimo sempre que sabemos que Jesus está atento às nossas necessidades. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 7, diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Há aqui três expressões bem fortes, não é? Três expressões que este texto nos dá. Primeiramente, vi. Segundo, ouvi. Terceiro, desci. Eu vi, ouvi, desci. Não é?
diante do clamor do seu povo, né? Deus agiu. Então, meus queridos, é importante que nós saibamos que Deus sempre vai cuidar de nós. Nestes momentos em que saem notícias, muitos de nós em quarentena, não é? Não estamos a trabalhar, e quem não trabalha não gera recursos, e não gerando recursos vai faltar para casa, e uma das coisas que pode logo tomar conta de nós é a preocupação, a ansiedade, a inquietação de como é que eu vou ter sustento, como é que eu vou pagar as minhas contas. E é óbvio que isto é humano e não só, é responsável também, porque nós precisamos, obviamente, de resolver todas as nossas questões, as nossas pendências, não é? E aqui, numa hora como esta, mais do que nunca, nós precisamos clamar, falar com Deus, porque Deus vê, ouve e responde ao nosso clamor e vai trazer solução. Às vezes pode levar mais um tempo, pode ser de uma maneira, de outra maneira. Deus tem formas muito criativas de nos socorrer e de nos ajudar, mas Ele não deixará de nos abençoar e de prover e suprir para as nossas necessidades. Lá em Marcos 10, aliás, no Salmo 113:6, diz assim: Deus se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Deus se inclina para ver o que se passa do céu na terra. Lá do céu onde Ele está, Ele se inclina para ver o que se está a passar aqui. E Ele certamente, nesta altura em que todos estamos mais frágeis, mais sensíveis, em que não só a Igreja de Cristo está em oração, em jejum e clamor em toda a parte do mundo, rigorosamente, meus irmãos, a Igreja de Cristo está mais desperta para as coisas espirituais. Deus está a usar esta situação de perigo, de epidemia não, porque ela é circunscrita a um espaço muito pequeno, mas de pandemia, não é? Deus está a usar tudo isto e está a ensinar-nos que somos muito frágeis, não é? Um vírus que só pode ser visto, não pode ser visto à vista desarmada, mas debaixo de um microscópio em que se multiplicam milhões de vezes só assim aquele vírus, e que está a trazer um caos para a economia, um caos social, económico, enfim, tudo isto que está a acontecer connosco, mas está a ter um mérito de mostrar, como há pouco vos dizia, que nós somos mesmo frágeis e que precisamos mesmo buscar a Deus, e que a ciência não tem toda a resposta que os homens pensam que têm, não é? Uma hora destas nós precisamos buscar a Deus e a Igreja de Cristo. Mais uma vez eu digo, estou a repetir, porque eu quero mesmo que todos nós tenhamos consciência que a Igreja de Cristo está sem dúvida nenhuma, mais unida do que nunca, está mais firme do que nunca, está mais desperta do que nunca, está a clamar a Deus, e só uma questão como esta poderia ter o efeito e o impacto que tem na Igreja. Mas não só na Igreja. Muitas pessoas que têm estado mais acomodadas, pessoas que têm estado mais frias, mais distantes, a vida, o mundo, as situações, não é? Às vezes nos fazem com que as pessoas se distanciem um pouco, não se esqueceram de Deus, mas por alguma razão elas deixaram de estar mais perto. E eu creio que esta situação também está a trazer essas pessoas e a despertar aquelas pessoas que também ainda não foram despertas para a fé, estão também a despertar um pouco mais para a fé. Isto é um dom maravilhoso, não é? Porque Deus usa uma situação destas para nos alertar. Marcos 10:49 diz: parou Jesus e disse: chamai-o.
Jesus parou, não é? Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Não te desanimes, ele ouviu o teu clamor. No meio desta multidão, não é? Lá o cego gritou, não é? E Jesus escutou. Jesus sempre escuta as nossas petições, as nossas orações, os nossos clamores, as nossas necessidades. Ele sempre escuta. Então, o cego, naquele dia, ele teve bom ânimo porque Jesus de Nazaré estava interessado nele. E ele sempre está interessado em nós. Esta é a maior certeza que eu e tu poderemos ter à face da terra, não é? Então, é possível ter bom ânimo quando nós sabemos que temos um Cristo maravilhoso, um Salvador maravilhoso, gracioso, atencioso, não é? Que se interessa por nós. Ele se interessa por nós. Isto levanta o nosso ânimo, a nossa vontade de viver, não é? E nos mostra que nós somos importantes. Somos importantes. Apesar de, diante do universo, que é tão majestoso, grandioso, sermos um grãozinho de areia. Esse grãozinho de areia é um grão muito importante e muito valioso porque o Filho de Deus deu a sua vida na cruz por nós, por mim e por ti. Por isso eu queria nesta noite concluir no sentido de que nós possamos alimentar a nossa esperança em Deus, lembrando-nos da sua fidelidade, esperando em Deus, não é? E entendendo que Deus, Ele está atento às nossas necessidades e aos nossos problemas. Termino com um versículo que eu gosto muito, que me ajuda muito, que me anima muito. E terminei domingo passado citando este versículo e hoje irei citá-lo outra vez. Diz assim em Isaías 64:4. Mas antes de ler, deixem-me só dizer 2 ou 3 coisas e terminarei depois com oração. Primeiro que amanhã estarei em direto às 8h30 na SNT Europa, ok? Eu irei depois enviar-vos um link, penso que eu vou conseguir esse link, nem sei até se já existe, provavelmente sim, agora não me recordo, mas já existe. Eu vou enviar-vos amanhã durante o dia e vocês poderão escutar, eu estarei a pregar uma outra mensagem e o título da minha mensagem será Passando pelo Deserto. Passando pelo Deserto. Na realidade, a minha esposa, ela colocou já aqui o link, se vocês repararem, ela colocou o link da SNT Europa, onde eu estarei a comunicar. Bem-vinda, Janete, também. Então, amanhã estarei e no próximo domingo às 10h30 da manhã, horário do nosso culto, eu estarei daqui da minha casa também a trazer a Palavra de Deus. Primeiro porque não posso sair, segundo porque a internet lá no Sargassal não é boa e aqui a internet é razoável, não é? Poderia dizer. Esta é a primeira coisa que queria dizer. Outra coisa é que durante este período nós não temos cultos e não tendo cultos não entram finanças, mas as nossas despesas continuam as mesmas. Mas no site, aqui aliás no Facebook, no próprio Facebook da Sara Nossa Terra, você pode, pelo MBWay ou por uma transferência bancária, fazer o seu donativo, no sentido de podermos suportar esta obra neste tempo necessário. E agora sim, vou terminar com um versículo que é Isaías 64:4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Que nele espera. Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. O que é que eu espero? Nada.
Se eu não espero nada, nada receberei. Pouco, se eu espero pouco, pouco receberei. Mais ou menos receberei. Se eu esperar muito, Deus trabalha a favor de mim muito também. Tenha expectativa em Deus, creia em Deus, firme a sua fé em Deus. Não se deixe desencorajar, não se deixe desanimar, não se alimente todo dia de notícias ruins, notícias que não te vão trazer nada, que não te vão inspirar, não te vão ajudar. Alimenta a tua fé, porque a Bíblia diz que a fé sempre vai trazer coisas boas para a tua vida, ok? Como no início eu disse, se você tem alguma situação que precise de oração, envie-nos que depois eu estarei orando por você, tá bom? E agora mesmo eu queria que você colocasse sua mão no coração, que eu quero fazer uma oração por você que me está escutando e por você que me irá escutar também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, porque apesar das aflições, em Ti nós temos um bom ânimo. Este ânimo que vem de Ti, que vem da Tua Palavra, que vem da nossa confiança em Ti, Senhor, nos dá alimento, força suficiente para ultrapassarmos e vencermos as circunstâncias, as aflições, os desafios que se levantam neste momento nas nossas vidas, na minha vida e na vida dos meus irmãos que me estão a escutar. Eu quero colocar as suas vidas, cada uma delas, dos que estão agora a escutar, daqueles que irão escutar, da nossa comunidade Sara Nossa Terra e restantes irmãos de outras comunidades. Senhor, as suas famílias nas tuas mãos, que tu nos possas ajudar, onde quer que estejamos, Senhor, com a tua força, com a tua provisão, com a tua paz, com os teus milagres sobrenaturais. Abençoa os filhos, abençoa os cônjuges, dá o pão de cada dia, Senhor. Tu disseste para nós te pedimos o pão de cada dia. Eu oro para que haja o pão de cada dia em cada casa e haja provisão financeira para cada família, para que possa fazer face às necessidades que neste momento se levantam. Senhor, oramos também para que esta pandemia, Senhor, haja uma solução sobrenatural, Senhor, sobrenatural, e que possas ainda usar a ciência para que rapidamente, Pai, esta situação seja ultrapassada, vencida, as lições fiquem, Senhor, nos nossos corações e nas nossas vidas, mas que possamos voltar à normalidade. E assim, Senhor, passado este tempo, o nosso coração sempre fique ligado, conectado, desperto para Ti, Senhor. Dá-nos uma noite abençoada, um resto de semana abençoado. Abençoa cada casa, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a comunhão santa, doce e eterna do Espírito Santo fique contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me escuta, onde quer que você esteja. Fique com esta paz, fique com este descanso de Jesus. Bem-vindo, Alex Oliveira, também ao Pedro, mais uma vez, bem-vindos. Obrigado também, Deus ricamente te abençoe. Obrigado por você estar conectado em Deus. E parabéns porque você escolheu nesta noite escutar esta palavra de edificação e espero estar contigo amanhã às 8h30 da noite. Deus abençoe, querida Belme, Bianca, Nunes também. Deus ricamente vos abençoe, tá bem? É um prazer podermos partilhar estas palavras de esperança convosco. Deus ricamente vos abençoe. Até então, amanhã e domingo às 10h30, não deixem de assistir para a vossa própria edificação espiritual. Um beijo daqui para todos vocês. Deus ricamente vos abençoe.